Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aguardando o início da nossa reunião. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um retorno, por favor, se vocês estão me vendo bem, se está nítida a imagem, se estão me ouvindo bem. Dentro de instantes a gente vai começar. Oi, Laércio. Tudo bom, meu irmão? Alexandre, boa noite. Oi, Laércio, tudo bem? Reginaldo, boa noite. Bom, vamos iniciar. São 20 horas e 30 minutos. Eu sou o Aloísio e agradeço primeiramente o convite que me foi feito para bater um papo com vocês no Evangelho da noite de hoje, com o pessoal do Centro Espírita Fraternidade de Luz. É uma alegria poder estar aqui para conversarmos, refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. E nós vamos iniciar então com uma prece. Então nós vamos buscando a sintonia com o plano mais alto da vida, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo, abraçando e saudando os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, que possamos ser assistidos neste momento. Permita, Senhor, que possamos ser atendidos nas nossas necessidades maiores, as necessidades mais nobres da nossa alma, de conhecimento, de esclarecimento, de consolo, de consolação, de conforto, que possamos compreender a mensagem do Evangelho de hoje e, acima de tudo, que não nos falte coragem, disposição, fé e vontade para colocarmos em prática os ensinamentos aqui recebidos. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas. Tânia, minha querida, Wilson, um abraço para vocês, para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de poder compartilhar do Evangelho. O tema que eu trouxe para a nossa conversa de hoje, a proposta que eu tenho, é nós falarmos um pouco da ideia de travessia, como sendo o significado da nossa existência terrena. E que é importante a travessia, mais importante do que a partida e do que a chegada, é a travessia. Então a minha proposta para o Evangelho de hoje é essa, é de nós pensarmos um pouco o significado, vou trazer o significado da travessia segundo o meu entendimento, e como nós podemos entender esse momento especial, inclusive, que estamos vivendo, da pandemia, mas da nossa existência terrena como um todo. Como que nós podemos passar a nossa travessia, fazer a nossa travessia nesse mundo físico, com vistas à necessidade do progresso que todos nós temos, não é mesmo? Então eu começo falando exatamente do significado da travessia. Quando a gente pensa em travessia, porque o tema da palestra é esse, o importante é a travessia. Então, quando eu penso em travessia, eu estou pensando na caminhada, estou pensando na viagem de um lugar para outro, na travessia de um trecho para outro. E se eu pensar na existência terrena, né, na nossa vida física, a travessia é aquele intervalo, digamos assim, entre o nascimento e a morte. Né? Lembrar que o contrário de morte é nascimento. Né? Então, entre o nascimento e a morte, esse intervalo de tempo, né, que se dá no tempo e no espaço, porque a gente está encarnado no mundo físico, a gente pode chamar de travessia. Então, ela tem é com esse significado que eu quero trazer essa reflexão para nós hoje. Né, da travessia representando, simbolizando a nossa existência terrena. E aí eu quero trazer dois exemplos que envolvem a questão da travessia. Um deles, que historicamente estão já determinados, e um deles é inclusive o episódio que envolve Moisés.
o grande legislador, libertador do povo judeu. Moisés conduziu o povo judeu, o seu povo, porque ele era judeu, pelo deserto durante 40 anos, cerca de 40 anos, com o intuito de libertar o povo judeu da escravidão. Eles eram escravos dos egípcios, né? Estavam sob o jugo dos egípcios. Então Moisés teve essa função, teve essa missão de libertar o seu povo da escravidão, do jugo egípcio. E durante 40 anos, praticamente, eles peregrinaram pelo deserto. E Moisés foi liderando esse grupo, que em princípio era um amontoado de escravos, que ele transformou ao longo de 40 anos, com educação, com muitas vezes com imposição, com rigor, com disciplina. Ele transformou num povo que tinha um horizonte, que tinha uma meta, que tinha uma finalidade maior, um propósito, porque eles todos estavam em busca da terra prometida. E nesse peregrinar, Moisés, mediunicamente, recebe os 10 mandamentos. Então ele estabelece a justiça e estabelece a ideia do Deus único para aquele povo. Então ele foi, aos poucos, preparando o povo judeu para a concepção do Deus único. Vejam como foi importante essa travessia que ele fez no deserto, não é? E aí eu lembro de outro exemplo também, rapidamente, que foi Paulo de Tarso, que antes o nome dele era Saulo, e que ele, que era doutor da lei, foi atravessar o deserto, né, o deserto de Damasco, em busca do líder, de um dos líderes dos cristãos daquela época, que eles eram perseguidos, e Paulo de Tarso estava perseguindo esses cristãos. E ele foi atrás de um desses líderes, que era Ananias. E a gente conhece aquela história do episódio do deserto, onde ele encontra Jesus, né? E ele dá um novo sentido para a vida dele. Então, nessa travessia que Paulo faz, ou melhor, até então Saulo faz no deserto de Damasco, ele desperta para a realidade espiritual. Ele percebe que a causa que ele tinha que defender não era a do judaísmo, e sim a do cristianismo. Então ele passa a ser um divulgador, talvez o maior divulgador daquela época da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus para os povos não judeus, para os gentios. Então nessa travessia, Saulo muda até de nome, ele se transforma a tal ponto que ele passa a se chamar Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso. E ele deixa de exercer a função de doutor da lei para ser tecelão. E ele abre mão de tudo aquilo que ele havia conquistado na vida, né, na existência dele. Para quê? Para se dedicar a levar a mensagem de Jesus, né, para se dedicar ao semelhante. Então vejam, nesses dois exemplos, né, todo um simbolismo que há por trás do deserto, da travessia, né? Se a gente pensar, o que pode ser então essa travessia? E ainda esse deserto. Pense você, o que poderia simbolizar esse deserto na sua vida? Na sua atual existência terrena? E a travessia? Se a gente pensar, por exemplo, na travessia como a nossa existência terrena, é importante nós nos reconhecermos, conforme a doutrina espírita nos ensina, nós nos reconhecermos como espíritos que somos. Somos espíritos criados por Deus e nós temos uma meta, um destino, que é a perfeição. E já trazemos em nós tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. E quando nós somos lançados, digamos assim, na nossa trajetória evolutiva, pela eternidade, Deus nos dá basicamente duas coisas, os meios e o tempo. Muitos de nós podemos fazer essa caminhada num tempo muito grande, muito longo, em muitas existências. Uma pequena quantidade de espíritos faz numa existência, num número menor de existências, porque aproveita melhor
o tempo e se esforça mais. E aí procura chegar mais rápido no destino. Mas a grande maioria de nós, e eu estou nesse grupo da grande maioria, nós fazemos uma caminhada muito longa, em muitas existências. Então, ora nós existimos do lado de cá, no mundo físico, ora do lado de lá, no mundo espiritual. Então, o tempo é isso. E os meios, a Terra é um desses meios. A Terra é um mundo físico, regido por leis físicas, que nós precisamos conhecer e vivenciar esse conhecimento. E na medida em que nós vamos conhecendo e vivenciando, nós vamos avançando, progredindo cada vez mais. Então é importante, nessa travessia da nossa existência terrena, que nós nos reconheçamos como espíritos encarnados que somos. Ou melhor, que nós estamos encarnados. Nós somos espíritos que estamos encarnados. E aí eu quero compartilhar com vocês uma questão do Livro dos Espíritos, que é a de número 230. A questão de número 230, ela está dentro do capítulo que trata da vida espírita. E Allan Kardec, na questão de número 230, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores, os espíritos da codificação. O espírito progride no estado errante? O que é o estado errante? É quando ele está fora da matéria, no mundo espiritual. E quando ele está fora da matéria, no mundo espiritual, ele está na condição de espírito errante. Muitas vezes e quase sempre aguardando uma oportunidade para retornar, para reencarnar, para voltar para o mundo físico. Então, a erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e a outra. E é nesse intervalo que o espírito está no mundo espiritual. Então a pergunta que Allan Kardec faz é exatamente essa. Quando o espírito está no mundo espiritual, no intervalo entre uma encarnação a outra, ou seja, ele está lá, mas ele sabe que ele vai voltar. Ele sabe que ele vai reencarnar. Quando ele está no mundo espiritual, ele progride? Quando ele está nesse estado errante? E os espíritos responderam: pode melhorar muito, ou seja, ele pode progredir, sem dúvida, sempre segundo a sua vontade. Mesmo estando do lado de lá, esse progresso do espírito está sujeito à vontade dele. Se ele imprimir a vontade, ele avança mais, mesmo do lado de lá. Mas se ele não tiver vontade de avançar, ele vai continuar do mesmo jeito quando ele partiu daqui. Então eles continuam, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu. E aí eu chamo a atenção exatamente para esse ponto que os espíritos responderam, que é na existência corpórea, na existência física, nosso caso aqui, nós estamos encarnados, é no mundo físico, quando o espírito está encarnado, que ele colocará em prática as novas ideias que ele adquiriu. Então, quando ele está no mundo espiritual, ele está aprendendo, ele está revendo concepções, ele está avaliando a conduta dele da última existência, os pontos em que ele falhou, os pontos em que ele foi feliz, bem-sucedido, onde ele já avançou, as virtudes que ele conquistou, que ele consolidou, os pontos que ele precisa melhorar, os defeitos, as qualidades ruins. Tudo isso ele tem a possibilidade de estudar, analisar e avaliar no mundo espiritual, quando ele está fora da matéria, na condição de espírito errante. Quando ele aprendeu já tudo isso, estudou, analisou, viu onde ele precisa corrigir, onde ele precisa acertar, o que ele precisa refazer, aí ele se prepara para retornar, para voltar para o mundo físico. E nesse contato com a matéria, onde as tendências do espírito podem aflorar, tanto as tendências boas quanto as tendências ruins, é aqui que ele dá o passo mais importante, conforme os espíritos responderam. É na existência corpórea que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu do lado de lá. Então, nós avançamos muito mais no mundo físico, ou seja, na matéria, do que fora dela. Daí a importância de nós precisarmos reencarnar. Daí a importância da encarnação.
Vejam como é importante, então, como eu disse, nós nos reconhecermos como espíritos encarnados que estamos. Por quê? Porque quando eu me reconheço como um espírito encarnado, significa que eu preciso entender a importância que tem a matéria para o meu progresso, para o meu avanço espiritual. É através dessa encarnação, dessa existência, que eu vou colocar em prática tudo o que eu aprendi no mundo espiritual. Então é importante eu me reconhecer como um espírito que está no corpo físico. E estando no corpo físico, está sujeito às leis da matéria. Está sujeito aos sentimentos da matéria, em que envolve a questão da matéria, aos desejos, aqueles impulsos que são muito típicos do mundo físico. Então, a matéria, nesse sentido, precisa ser entendida como um meio e não como um fim. Ela não é um obstáculo para o espírito. Ela é um meio do espírito avançar. Ela é um instrumento através do qual o espírito avança mais rapidamente, como a gente acabou de ver. É no mundo corpóreo que o espírito coloca em prática tudo o que ele aprendeu. Então ele avança mais quando ele está encarnado do que quando ele está fora da matéria. Então olha que importante esse momento que a gente está vivendo, essa existência atual nossa. Né? Nós estamos vivenciando uma experiência única, uma oportunidade única, que é essa atual encarnação. E é nessa existência, nessa atual existência, em contato com a matéria, que nós vamos aprendendo a lidar com a própria matéria. Não nos escravizando, não estabelecendo relações de dependência com a matéria. E sim, procurando fazer bom uso dela. Então vejam, quando eu estabeleço uma relação de dependência com a matéria, quando eu me escravizo às coisas da vida física, significa que eu não estou dando o devido valor aos bens materiais, às coisas do mundo físico. Eu estou supervalorizando. Então eu não posso nem supervalorizar e também não posso subestimar, desprezar, não dar a devida importância. Por exemplo, se eu não cuido da saúde do corpo, eu estou desprezando, eu estou menosprezando a matéria, eu estou dando menos valor do que o valor que ela realmente tem. Então é importante nós cuidarmos do corpo, como nós precisamos cuidar do espírito. Observem, o corpo é instrumento do espírito, não é obstáculo do espírito. O corpo é instrumento, ele é um meio, não é um fim. Então, se a matéria é um instrumento, tudo aquilo que envolve a vida física, a vida material, serve como instrumento para que o espírito possa avançar. Então, por exemplo, a pobreza, tanto quanto a riqueza, são meios, não são fins. São meios através dos quais o espírito tem que progredir. Eles são meios que servem para o progresso do espírito. Então, ninguém pode ser definido pela riqueza que tem, pela ostentação da riqueza que tem. Até porque a gente não sabe como aquela pessoa conquistou tudo aquilo. Se foi através do suor, do esforço, da dedicação, da competência, enfim. Da mesma forma, a pobreza. Não é a humildade, a simplicidade que define uma pessoa por ser pobre. A pobreza, tanto quanto a riqueza, são provas para que o espírito possa avançar. Perceberam aí a importância? O que é que te define? Não é aquilo que você tem, mas é quem você é. Não o que você tem, mas quem você é. É isso que te define. Então eu vou dar um exemplo. Se você é corintiano, por exemplo, eu sei que tem poucos corintianos neste mundo, né? Neste Brasil. Mas se você é corintiano, por exemplo, se você é cozinheiro, corintiano, cozinheiro, pobre, uma pessoa carinhosa, mas mal-humorada. Eu dei algumas características dessa pessoa fictícia. Essas características não definem quem é essa pessoa. Apenas estão dando as características dela.
Então a sua condição social, o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu status, o sucesso que eventualmente você venha adquirir na vida, nada disso te define. Não é o que você tem que te define, mas quem você é. E aí eu te pergunto, quem é você? Quem você é de fato? Não é? Se você diz assim, eu sou brasileiro, na verdade isso é uma característica sua. É uma parte de você que não te define. Você é muito mais do que isso. Todas as pessoas, independente da posição social, do dinheiro, do sucesso, da fama, independente de tudo isso, o importante são os valores que nós trazemos em nós. São os valores. O que importa é quem você é e não o que você tem. Essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo da Covid-19, ela tem muitas lições que a gente pode tirar dela. Muitas lições. Talvez uma delas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que tem feito sentido para mim, é o fato de que a gente não pode mais viver como a gente tem vivido até então. Ou seja, poucos com muito em termos de riqueza material, de dinheiro, de poder, e muitos com pouco. Essa pandemia está escancarando a desigualdade social. Está mostrando quem tem condições consegue um lugar no serviço de saúde privilegiado. Quem não tem condições talvez nem consiga vaga em lugar nenhum. Quem tem recursos de mídia, celular, internet, os alunos de escola pública, vão ficar em defasagem, em desvantagem em relação aos alunos da escola particular, por exemplo. E assim vai. Quem mora em periferia, mora numa casa pequena, muitas vezes com muitas pessoas ali, 4, 5 ou 8 pessoas morando num espaço muito pequeno, num cômodo só, muitas vezes, como que a pessoa vai se proteger do vírus? Como que ela vai praticar o isolamento social? Então, a pandemia está escancarando essa desigualdade, está mostrando para nós da sociedade que nós, primeiro, todos nós somos vulneráveis, porque todos nós podemos ser afetados pelo vírus, contaminados, todos nós. E segundo, que nós precisamos aprender a ser solidários. É uma lição importante essa, que nós temos que aprender a ser solidários. Ou seja, nós vamos conseguir viver em harmonia, uns ajudando os outros, quando nós aprendemos que é mais importante ser do que ter. É mais importante ser do que ter. É algo que diz respeito à nossa realização pessoal. É isso que importa. Essa pandemia, essa crise está mostrando para nós um dos problemas sérios aí, que é a questão da interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Por exemplo, se eu não lavo as minhas mãos com frequência, com água e sabão, conforme recomendam as autoridades sanitárias, se eu não pratico o isolamento social, por exemplo, se eu não uso máscara agora, por exemplo, a minha atitude individual compromete o coletivo. Eu coloco em risco a saúde das pessoas que estão à minha volta, além da minha própria saúde. Né? E posso até contribuir para a morte dessas pessoas, por causa da minha falta de atitude correta, né? da minha incúria, da minha invigilância, da minha imprevidência. Então essa pandemia está mostrando que nós somos interdependentes. E quando a gente pensa numa relação de interdependência, né, de dependência um com o outro, é exatamente isso que a gente pensa, né? Um depende do outro, né? E numa sociedade onde um depende menos do que o outro, esse que depende menos tende a exercer poder sobre aquele que depende mais. Então, o importante é a gente entender que mesmo nessa relação de dependência, existem os conflitos. Eles são naturais. A gente não está isento desses conflitos. Mas a gente precisa
criar uma nova forma de nos relacionarmos com as pessoas na vida social. Essa pandemia está mostrando isso para nós. Nós estamos na nossa travessia do nosso deserto. Voltando para o tema da nossa palestra. Nós estamos enfrentando esse deserto agora. Esse momento de reflexão que exige mudança da nossa parte, de cada um de nós. Essa mudança é de cada um de nós. Cada um tem que se sentir responsável, moralmente responsável, por aquilo que faz e que pode impactar o ambiente onde vive. Seja o seu ambiente doméstico, o seu lar, né? Seja a comunidade, seja a cidade, nós somos responsáveis. A atitude de um pode impactar dos demais. Então é importante nós pensarmos nisso. Aliás, quem é importante na sua vida? Quem é que tem importância para você? Porque as pessoas que a gente considera que são importantes, a gente se preocupa com elas. Né? A gente se preocupa em cuidar delas, em zelar pela saúde delas, mesmo à distância, mesmo longe. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa, oi fulano, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Né? Então essas pessoas que são importantes para nós na nossa vida, né? Que marcaram a nossa vida, é porque um pouquinho delas ficou com a gente. Algo que elas têm de especial ficou em nós. E a gente vai levar isso para sempre, porque elas são importantes. Então as pessoas que são importantes são aquelas pessoas que cuidam, que zelam por nós, aquelas pessoas que nos educam, aquelas pessoas que zelam pela nossa segurança, que se preocupam com o nosso futuro. Todas essas pessoas são importantes. As pessoas que cuidaram da gente, que educaram a gente desde a infância, não é? Todas essas pessoas são importantes. E quem é importante para você? Pense nisso. Porque essas pessoas importantes a gente quer cuidar com carinho, com respeito, não é? Quer ouvir essas pessoas, quer dar atenção para elas. O nome já está dizendo, se ela é importante é porque a gente se importa. E quando a gente se importa, significa que a gente dá valor para ela, né? Para aquilo que ela deixou de bom para nós. Então é importante nós pensarmos nisso. Estamos nessa travessia e nessa travessia nós vamos enfrentar inúmeras dificuldades. Mas como enfrentou Paulo de Tarso, como enfrentou Moisés e seu povo, mas nós precisamos estar preparados. Então essa pandemia está chegando, já chegou, para nos prepararmos, para nós superarmos essa fase, entrarmos numa outra ordem de relação social, talvez, necessária, onde a gente tem que aprender a viver com pouco, para que todos tenham direito do mínimo necessário para viver, do básico. Então, se falta água numa comunidade, e aí sem água a pessoa não tem como lavar as mãos, embora ela deseje isso, ela não pode, porque não tem água, então nós precisamos nos preocupar com isso. O problema do outro é um problema muitas vezes de todos, do coletivo, da sociedade. Isso é o caminho da solidariedade. Esse é o caminho. Numa nova ordem social, nós precisamos aprender a viver com menos. Vejam, viver com menos não é viver na carência. Ter o útil e o necessário não é viver na carência. É não viver com o supérfluo. Isso é uma vida simples. Vida simples é aquela vida que você tem o necessário para viver sem ter carência. Quando você tem o necessário, você não tem carência. Então nós precisamos começar a pensar nisso, nessa nova ordem social e no nosso papel. Qual é o nosso papel nessa nova ordem social? O que eu quero de mudança para o mundo? Para esse mundo pós-pandemia? Essa mudança eu preciso iniciar por mim. Precisa começar por mim. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E reflitam a respeito, pensem com carinho, que nós possamos buscar o entendimento de quem realmente nós somos. E que mensagem, que recado,
Que legado nós podemos deixar na sociedade? Porque esse é um trabalho da travessia para agora, não é um trabalho para as futuras gerações. O trabalho das futuras gerações é com as futuras gerações. O nosso é agora. Quando eu digo nosso, são as crianças, os jovens e os adultos e os idosos. São todos nós, porque todos nós formamos a sociedade. Somos todos nós. Então esse é um trabalho de agora. E agora eu preciso me reconhecer como espírito que sou, entendendo que a matéria está a meu serviço. É um instrumento, não é um obstáculo. Entendendo que eu tenho que cuidar das pessoas com quem eu me importo, que são importantes na minha vida. E são importantes porque deixaram algum legado para mim. E entender a necessidade que nós temos nessa relação interdependente de sermos solidários uns com os outros. Vou encerrar então com uma prece e com as vibrações, né? As vibrações e depois a prece, e agradecendo já de antemão a oportunidade da reflexão, que vocês possam pensar a respeito e que de alguma forma possam levar isso para o dia a dia de vocês. Muita paz, muito obrigado. Então nós vamos, nesse momento, rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior, que possa ir a todos os lares dos nossos irmãos da comunidade do Centro Espírita Fraternidade de Luz e fluidificar a água dos nossos irmãos, dos nossos lares, dessas famílias, de todos os que estão nos ouvindo e que estão em sintonia conosco neste momento, que possam receber este auxílio que vem do alto, na pauta do merecimento de cada um, que cada um possa se sentir mais fortalecido, mais restaurado em suas energias, para continuar lutando por melhores condições de vida, porque não é a condição em si que te define quem você é. A condição é uma prova para que você possa se conhecer cada vez mais e crescer para Deus. Então, obrigado Deus, obrigado Jesus, pela oportunidade. E com a prece que você nos ensinou, Jesus, nós vamos dar por encerrada a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Grande abraço, muita paz, até a próxima. Muito obrigado.